Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as relações métricas em triângulos quaisquer, beleza? A primeira relação que nós vamos falar é da lei dos senos. Tranquilo? Beleza. Bem, o que envolve a lei dos senos? Eu tenho um triângulo, beleza? E esse triângulo ele está circunscrito, ou seja, tem um círculo que passa sobre os seus vértices, correto? Tem um triângulo ABC de lado A', B', ou de lado A', B', de lado A, B e C. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Então, vou dar um zoom aqui. Tranquilo. Tem um triângulo aí. O que a lei dos senos diz? Diz que a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é constante. Então, ó, se eu pegar o ladinho que mede A, o lado que mede A, beleza, esse lado aqui, e fizer ele sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de alfa, vai ser constante e igual a quem? A razão do lado que mede Bzinho sobre o seno do ângulo oposto, correto? Que é o ângulo beta. De igual forma que, se eu pegar o lado que mede Czinho e fizer sobre o seno do ângulo C, correto? Que ele chamou de Rho, o C sobre o seno de Rho também vai ser essa mesma constante, que por consequência é igual a 2R, onde esse R não é um raio qualquer. Esse R, ele é quem? Ele é o raio do círculo circunscrito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então eu tenho ali, ó, A sobre o seno do ângulo A é igual a B sobre o seno do ângulo B, que é o ângulo oposto, é igual a C sobre o seno do ângulo C, que é igual a 2R. Beleza? E aí eu botei uma observação aqui interessante, que é o seguinte: eu consigo escrever os lados A, B e C em função do seno do ângulo oposto e do circunraio. Por exemplo, ó, o lado que mede A, ele pode ser escrito como quem? O lado que mede A como 2R sobre o seno de A. Beleza? Conseguiram entender? O lado que mede Bzinho, usando a proporção ali, eu posso escrever como? Ó, 2R vezes o seno do ângulo B. Foi? Assim como o lado que mede Czinho, eu posso escrever ele como 2R seno C. Correto? Então, todos os lados do triângulo, eu consigo escrever ele em função de duas vezes o circunraio vezes o seno do ângulo oposto. Correto? Certo. Conseguiram entender? Vamos ver na prática, né? Foi, Alexandre? Sim, tranquilo. Beleza. Eu não provei porque acho que não é necessário, né? Com mais aplicação que nós vamos trabalhar. Mas se quiserem, depois eu provo para vocês até agora mesmo, tá? Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situado em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu o ponto C na margem que está e mediu os ângulos ACB e CAB, encontrando, respectivamente, 45 e 75 graus. Determine a B, sabendo que a C mede 16. Utilize raiz de 2, aproximadamente 1,4, e raiz de 3, aproximadamente 1,7. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aí, ó. Eu tenho aqui o ponto C, tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. Correto? Beleza? Sim ou não? O topógrafo está aqui. Beleza? Muito bem. Ele está a 16 metros do ponto A e ele me deu os ângulos. O ângulo é ACB. Ângulo ACB. Olho sempre para o central, não é isso? Então, ó, ACB. O ângulo do vértice C mede 45 graus. O ângulo CAB, olho para o central, onde está o chapéu, quer dizer que o ângulo do vértice A mede 75 graus. Determine a B, sabendo que a C mede 16 metros. Beleza? Então, olha só, pessoal. Ele quer que eu determine a B. A B eu vou chamar de quanto? X. Beleza? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Vinícius?
Aham, suave. Beleza. Eu sei que a soma, para eu aplicar a lei dos senos, eu preciso ter os ângulos opostos, correto? O ângulo oposto a x é o ângulo de quantos graus? O ângulo de 45 graus, correto? Eu tenho um lado que mede 16. Qual é o valor do ângulo oposto a ele? Bem, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quantos graus? 180, correto? Bem, se eu somar 45 mais 75, quanto que eu vou obter? Se eu somo 45 mais 75, eu vou obter 120, correto? Correto. 120 para 180, falta quantos graus? 60. Então, o ângulo que falta aqui, ele mede 60 graus. E aí eu monto a lei dos senos. O lado oposto, que mede 16, está para o seno de 60, que é o que nós temos aqui. Beleza? 16 está para o seno de 60. O lado que mede o x vai estar para o seno do ângulo oposto. Tranquilo? Então, ó, nós temos que x está para o seno de 45. Uma igualdade de fração é uma proporção. Resolvo multiplicando o quê? Cruzado, correto? Então, olha só. Bem, eu vou ter o seguinte. X vezes o seno de 60. Quanto que é o seno de 60? Não é raiz de 3 sobre 2? Então, eu vou ter, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes x. Correto? Sim ou não? Seno de 45 vezes 16. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 vezes 16. O que eu faço com 2 aqui? Cancela, não é isso? Simplifico. É cancelamento, que é a simplificação. Então, eu vou ter o seguinte. X vezes raiz de 3 é igual a 16 vezes raiz de 2. O raiz de 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Só que ele me deu as aproximações para quem? Ele me deu as aproximações para... Raiz quadrada e raiz quadrada de 3. Exatamente. Então vai ficar 16 vezes 1,4 sobre 1,7. Ou seja, 22,4 por 1,7 dá aproximadamente 13,2 metros. Beleza? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Vinícius? Tá tranquilo, Pedro? Beleza. Só entendi que você tem que praticar, tem que dar uma olhadinha lá para relembrar. É a lei dos senos. E a lei dos cossenos, como é que funciona? Bem, a lei dos cossenos, eu preciso tomar um ângulo como referência. Então, vou pegar esse desenho, ele já me deu um ângulo aqui, não já me deu um ângulo? Ele já me dá o ângulo alfa, correto? Como é que funciona a lei dos cossenos? Eu pego o ângulo e olho para o lado que está o quê? Para o lado que está oposto a ele. Quem está oposto a alfa? Não é o lado que mede A? Então, como é que eu monto a lei dos cossenos? O quadrado do lado que está oposto ao ângulo vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois, B e C, menos 2 vezes o produto desses dois lados que formam um ângulo, vezes o cosseno do ângulo formado. Conseguiram pegar? Foi? Tranquilo. Beleza. Então, se eu pegar o ângulo do vértice B, o que eu vou ter? Bem, se eu pegar o ângulo do vértice B, quem está oposto a ele é o Bzinho. Então, vai ficar o quê? Bzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, que é os lados que formam um ângulo Bzinho, menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno localizado no vértice B. De igual forma, se eu pegar o ângulo localizado no vértice C, beleza? Sim ou não? Correto? Se eu pegar o ângulo do vértice C, quem está oposto a ele? Ó? Quem está oposto a esse ângulo aqui é o lado que mede Czinho. Então vai ficar Czinho ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado.
menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno no ângulo localizado no vértice C. Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Não, até aí tá tranquilo. Beleza? Eu posso isolar o cosseno achando uma relação, que é essas 3 relações que eu tenho aqui. Eu não vi usar diretamente essa relação em nenhum concurso de professor, mas eu já vi no concurso do ITA, então eu coloquei aí para vocês, e vai que alguém vai fazer uma IBAN da vida aí. Tudo bem? Que nada mais é do que isolar o cosseno em cada uma das formas. Tudo bem? Tranquilo, Pedro, tranquilo. Então vamos lá. Olha só, um exemplo. Eu tenho um triângulo ABC que os lados AB e BC, medem respectivamente 6 e 8. Então o lado AB mede 6, o lado BC mede 8. Beleza? Determine a medida do lado AC, sabendo que o ângulo B mede 120 graus. Esse ângulozinho aqui. Beleza? Muito bem. Aí eu tenho que relembrar daquelas relações. Beleza? Os ângulos suplementares, os senos são iguais, mas os cossenos são simétricos, ou seja, vai mudar o sinal. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, novamente, pega o lado oposto ao ângulo e eleva ele ao quadrado, que é o lado AC, que ele quer descobrir. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que são os lados que formam o ângulo. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno de 120. Lembrando que quem é o suplementar de 120? É o 60. Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? 1 sobre 2, beleza? Então, vai ficar menos meio. Beleza, pessoal? Aí eu vou ter, né? Aí a conta vocês sabem fazer, né? X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes menos meio. Então, vai ficar menos 96 vezes menos meio. Menos, menos, mais. 96 vezes 1, 96, dividido por 2, 48. Então, x ao quadrado é igual a 148. Aí aqui eu não botei a anotação, vou refazer, né? Então, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de 148. Lembrando que o x é maior que zero, então só me interessa a positiva. O 148 é equivalente ao quê? A 4 vezes 37. O 4 sai da raiz, 2 raiz de 37. Beleza? Sim ou não? Tranquilo, aceita tranquilo. Tranquilo, né? Então agora nós vamos exercitar isso daí. Uns exercícios. Beleza? Bem, o número 1. Vinícius, olha para esse problema. Alexandre, olha para esse problema. Esse é um problema de lei dos senos ou lei dos cossenos, Vinícius? Vinícius? Eu acho que é lei dos senos. Lei dos senos. Por que é o problema da lei dos senos? Eu só tenho um lado, correto? Aham. E tenho 2 ângulos, correto? Eu consigo achar o terceiro ângulo, não consigo? Uhum. Porque eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então é um problema clássico de lei dos senos. Muito bem, vamos ler. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa de escala 1 para 10.000. Vamos anotar essa escala aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa, né, vai valer como 10.000 centímetros na vida real, correto? Como na figura, das alternativas, a que melhor se aproxima entre as distâncias de A e B. Tranquilo, vamos lá. Ele quer a distância entre A e B. Vou chamar essa distância de quê? X. X. Bem, se eu sei que é a lei dos senos, eu vou precisar do ângulo que está oposto a ele. Correto? Oposto a X. Sim ou não? Sim. 105 mais 30 dá 135, correto? Aí. Correto. Uhum. Para 180 falta quanto? 45. 45.
Então, vou aplicar a lei dos senos. Olho para cá. Muito bem. Quem eu tenho oposto aqui ao x, né? O 45? Então, Uhum. nós teremos lei dos senos. Bem, então vai ficar o lado, que eu quero descobrir x, sobre o seno do ângulo oposto. Ou seja, sobre o seno de 45. Assim como o 12 está para o seno de quanto? Seno de 30, correto? Sim. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter? X vezes o seno de 30 é igual a 12 vezes o seno de quanto? De 45. Só que o seno de 30 é quanto? Meio, correto? E o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Como está os dois lados sobre 2, cancela, não é isso? Uhum. Então, x é igual a 12 vezes a raiz de 2. Só que raiz de 2 é aproximadamente quanto? Hein? 0,4, não é isso? Não é isso que é a raiz de 2, aproximadamente? Uhum. Quanto que dá? Tô respondendo aqui com o microfone desligado. 12 vezes 1,4 vai dar quanto? Vai dar 16,8 centímetros. Só que isso está no desenho, correto? Muito bem. Passando para o tamanho real, em centímetros, se 1 equivale a 10.000, eu tenho que pegar essa medida e multiplicar por quanto? 10.000. Por 10.000. Então, x é igual a quantos centímetros, na verdade? É só andar com a vírgula. 168, acompanhado de 3 zeros. 3 zeros, correto? Correto. 168 mil, só que isso aqui está em quê? Centímetros. Centímetros. Ele quer em quilômetros, beleza? Para eu transformar de centímetro para quilômetro, eu vou dividir isso aqui por quanto? Eu vou dividir por 100 mil, correto? Eu dividir por 100 mil, aí aqui vai fazer o quê? Toma, né? Corta os 3, né? Vai ficar 168 sobre 100, né? Sim. 168 sobre 100 vai dar 1,68 quilômetros. Como ele fala, aqui é a melhor Distância. se aproxima, não é isso? Uhum. Quem que melhor se aproxima aí? X. Aproximadamente 1,7. 1,7 quilômetros. Tá vendo, Vinícius? Não é tão difícil assim, não, cara. Não é tão difícil, não. É só uma questão de Prática, né? prática. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Aprendendo com o rei da matemática também é fácil. Porra, quem me dera. Falta muito para mim ainda. Tem que ir ainda comer muito arroz com feijão. Esse aí é dos senos também, deu 2 lados, né? Tá vendo? Eu tenho mais ângulo que lado. É 2 ângulos. Eu tenho mais ângulo que lado. Eu desconfio logo que é um problema de lei dos senos. Tem problemas que dá até para resolver das duas maneiras, tá? Tem um do Enem que eu fiz hoje com os alunos lá na escola. Ele se sai das duas maneiras, tanto pela lei dos senos quanto pela lei dos cossenos. Depois até vou enviar lá no grupo para vocês fazerem. Uhum. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa aí é muito fácil, né? Eu já tenho os ângulos opostos, né? O do 60 é o 10 e do 45 é o X, né? Exatamente. Então, problema, novamente, de lei 2 senos. Eu vou ter x sobre quem? X está para o seno de 45. Assim como quem? Assim como o 10 está para o seno de 60. Correto? Aí, ó. Beleza? Ô, Pedro, como diz o Lucas, isso aí vai cair na nossa provinha? Vai, pô. O Lucas que fala assim, né, Lucas? O Lucas é muito gente boa, cara. Gente finíssima, cara. Eu gosto muito daquele cara. Seno de 45 graus. Quanto que é o seno de 60? É o meio, né? Não. Eu não lembro. Raiz de 3 sobre 2. Não lembro.
Beleza? Tem que decorar a tabelinha, vai ficar cantando a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. O quê? A gente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem que memorizar a musiquinha, não tem jeito. Eu cantando isso pros alunos do 9º ano, cara. Pô, Assim, cantando. A gente se sente ridículo, mas faz parte para memorizar, correto? Vamos lá. Então, vamos ter o seguinte, ó. Beleza? 160. 1, 2, 3. Então, raiz de 3 sobre 2. Vezes seno de 45. 1, 2, né? Então, é raiz de 2 sobre 2. Muito bem. O que eu faço aqui? Corto 2 com 2, né? 2. Então, eu vou ter x, que é igual a 10 vezes a raiz de 2 Dividido por raiz de 3. Então, eu vou ter o que aqui nessa conta? 10 vezes 1,4 dividido por 1,7. Então, eu vou ter 14 dividido por 1,7. E o raio da minha preguiça mandou eu multiplicar por 10. Então, eu tenho 140 dividido por 17. Beleza? Bem, quanto que dá 140 dividido por 17? X vai dar aproximadamente... Vai juntar 9, não, 8, né? Vai dar 8,23. 23? Beleza. 8,23 aproximadamente. 8,2. O quê? A de amor, B de baixinho, C de coração. Aqui foi o A de amor mesmo. Beleza? Muito bem. Tranquilos. Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Novamente, problema de lei do quê? Lei do seno de novo. Deu 2 ângulos. Lei dos senos. De um lado, né? Então, quando for ângulo de lado, lei do seno, né? Você não pode afirmar, mas pela característica do problema, você vai ver que é a lei dos senos. Não pode vai faltar mais um lado, né? Por a lei dos cossenos, eu teria que descobrir um lado. Eu tenho um lado, eu preciso de mais 2, correto? Lei dos cossenos. Uhum. Eu quero descobrir um lado, eu preciso dos outros 2. Isso não acontece ali. Então, provavelmente é um problema de lei dos senos. Beleza? Muito bem. Eu tenho tudo que eu preciso aí, Vinícius? Eu preciso descobrir alguém? Não, no caso aí, tu vai ter que descobrir o ângulo oposto ao 15, né? Oposto a quem? O ângulo 15 ali, não te deu, não deu? O ângulo oposto ao 15, não, ao lado. Que lado? Ao lado, foi mal. Oposto ao lado X, correto? O lado AC eu não tenho um ângulo oposto a ele. Mas beleza, fica fácil de eu saber. O B que é o X. Eu preciso descobrir esse ângulo B, que é o ângulo que está oposto ao X, né? Está de frente, está olhando para o X. Beleza? Quanto vale esse ângulo B aqui? 135 mais 15 vai dar 150, não é isso? Para 180 falta 30. Beleza? Muito bem. Então eu vou ter X está para o seno de quanto? 30, né? 30. Assim como quem? Assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 135 graus, correto? Sim. Beleza. Positivo é pivante. Usado, né? Eu vou ter x vezes o seno de 135, que é igual a seno de 30 vezes 2 raiz de 2. Vinícius, quanto que é o seno de 135? Rapaz, nem me pergunta. Quanto que é o suplemento? Não, te pergunto sim. Já te falei isso já, hoje inclusive. Quem é o suplementar ao 135? 45. Então você sabe, o seno de 135 é menos. Não. É igual o seno de 45. Quem inverte sinal é os cossenos. Os cossenos, né? Beleza. Tá? Quando eu faço suplementar. O seno não, ele mantém a mesma sinalização. Tá? Então vai ficar o quê? X vezes o seno de 45. Quanto que é o seno de 45? Vinícius? Falei, Alexandre. Que é bom não sei. Vamos lá, Vinícius. Deixa eu falar não, Alexandre. Vinícius, quanto que é o seno de 45? Eu não lembro não, cara.
Canta a musiquinha. É logo o começo, ó. 30, 45, 60, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um na parte de cima, correto? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então o seno vai 30, 45, 60. 1, 2. O 2 é o 45, não é isso? Então vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1. Então vai ficar o quê? 1 sobre 2 vezes 2 raiz de 2, correto? Beleza. Cortou. Cortou. Eu vou ter o seguinte, x é igual a 2 raiz de 2 dividido por quem? Raiz de 2. Por raiz de 2, né? Aí, aquele meme da pandemia, aqui ó chai, aqui ó tome, né? Aquela simplificação que a gente fala que cancela, né? Na verdade é simplificar. E aí nós temos que x vale 2 centímetros. Foi? Foi. Beleza. E considere o triângulo retângulo a seguir. Sabendo que A mede 120 graus e o ângulo AB é igual a AC, determine a AD. Correto? Muito bem. Então, agora ele é de cosseno, né? eu acho que não. Não? Cosseno ainda? Eu acho que é cena ainda. Tá vendo? Por quê? Ele fala que esse triângulo é retângulo. Correto? Aí ele fala que o AB é igual a AC. AB é igual a C. Que mede o quê? 1 centímetro. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então aqui também. Fazer aqui embaixo, né? Aqui também. Mede 1 centímetro. Tranquilinho? Bem, Vinícius, eu tenho dois lados que valem 1. Esse triângulo é chamado de quê? Equilátero. Isósceles. Isósceles, né? Triângulo isósceles. Isósceles. Certo? Qual é a propriedade do triângulo isósceles? Que os ângulos opostos aos lados iguais, eles também são iguais. Então, ó, eu já tenho um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos do triângulo, sobrou quanto, Vinícius? Tu tem 2 de 90? Não, você tem um ângulo de 90 graus, o triângulo se retângulo. Beleza? Falta quanto? Sobrou quanto para os outros dois ângulos? 45. Isso aí, cada um deles vale 45. Então, olhando para o triângulo grande, esse ângulo aqui vale quanto? 45. E esse outro ângulo aqui vale quanto? 45. 45. Correto? O ângulo alfa, ele falou para você que vale quanto? 120. 120 graus, correto? Beleza. Ele quer descobrir a medida de AD. Eu vou aplicar lei dos senos ou lei dos cossenos? Lei dos senos. Lei dos senos. Porque o lado que está oposto a 120, ele vale quanto? Agora, olha o triângulo pequeno aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? O lado que está oposto a 120, ele vale quanto? 1 centímetro. E o x mede quanto? O x está oposto a 45, correto? Correto. Então também é um problema de lei dos Senos. senos. Eu vou ter x está para quem? 45. Seno de 45. Assim como 1 está para o seno de 120. 120. Então vai ficar x vezes. Quanto que é o seno de 120? Vai ficar x vezes o seno de 120. Vinícius, já pensa aí, me responde. E 1 vezes o seno de 45. Quanto que é o seno de 120? Seno de 60. É igual ao seno de 60, que é? 1/2. Não. Não, 30 que é 1/2. 1, 2, 3. 3, raiz de 3 sobre 2. Exatamente. 1 vezes o seno de 45. Quanto que dá? O seno é o começo da música. Ó. 1, 2. Isso.
Raiz de 2 sobre 2. 2. Beleza? Corta aqui, corta aqui. Eu tenho que x é igual a raiz de 2 sobre quem? Mais de 3. Correto? Bem, Uhum. não vai ter resposta assim, porque os caras gostam de racionalizar, né? Então, multiplico Mais raiz de 3 assim embaixo, né? Isso. Vai ficar Tá raiz de 6 Sobre raiz de 9. sobre 3. Dá 3, né? Raiz de 9, isso mesmo, tá certo? Raiz de 6 sobre raiz de 9. Isso aqui é raiz de 9 é quanto? 3. 3. Beleza? Muito Tranquilo. Então, esse aqui são, botei os básicos aqui, depois vem os mais difíceis lá embaixo, tá? Já. Questão 5. Lei dos senos ou lei dos cossenos? A gente deu 2 lados e um ângulo. Essa é a lei do cosseno. Lei do cosseno. Eu tenho 2 lados e ele está perguntando o perímetro do terreno, não é isso? Ó, 2 lados do terreno, de forma triangular, medem 15 e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é... Então, olha só. Bem, eu preciso descobrir esse lado do terreno, beleza? Então, vou aplicar a lei dos cossenos. Olho para o lado que está oposto, né? Então, aqui, lei 2. Essa aí, as opções, é tudo 5. Olha lá, 25, 25, 25. Porque é mesmo o valor de X, senão não tem como. Nem tem como tá ali. Por eliminação. Essa daí é porque ela tem a ver com o perímetro também, né? Então vai ficar o quê? Vamos lá. X o quê? Ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos lados que formam um ângulo. Então 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de quanto? 60. Vinícius. Oi. O que é o cosseno de 60? Cara, você vai memorizar essa música na marra, mano. Tu que não começa a aprender, não. Você vai me mandar mensagem, eu vou falar, canta a música. Eu só vou te responder quando você cantar a música. Pô, tá me sacaneando, cara. Não, tô te sacaneando, não. Tô querendo que seja aprovado. Né? Eu tô querendo que seja aprovado, pô. Vou aprender. Até mais relação professor-aluno purinho, né? Ué. O cosseno de 60 é quanto? Aí já é a segunda parte da música. Vai lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1. Parou. Então, onde parou? Ó, 1, 2, 3 foi o seno. Cosseno. 3, 2, 1. Então, quanto que é o cosseno de 60? 1. 1 sobre? 2. Isso. Bota sempre, ó, raiz de 1, 1. Sobre 2. Então, cosseno de 60 é meio. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou cortar o 2 com 2, correto? Malandramente. Eu vou ter o quê? X ao quadrado é igual a 325, né? Menos 150, não é isso? Isso. 325 menos 150. X ao quadrado vale quanto? Vai dar 175, né? 175. Sim. X é igual a mais ou menos raiz de 175. Lembrando que o X é maior que o zero. Beleza, 175 é quantas vezes 25? 7, não é isso? 7 vezes. Então eu posso escrever isso aqui como 25 vezes 7. Raiz de 25, 5 raiz de 7, né? Aí acabou. O cara não botou, só tem um ali com raiz de 7, né? Não, a letra é, né? A letra é. Beleza, ele quer o perímetro. O que é o perímetro? A soma dos lados, né? Sim. Então, como ele quer o perímetro, isso seria o quê? 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Mais 5 raiz de 7. Isso. Ou seja, isso seria 25, não é isso? 5 raiz de 7. Eu botei 5 raiz de 5, não sei porquê. Boto o 5 em evidência. Aí 25 por 5, 5. Repete sinal. 5 raiz de 7 por 5. Vai dar 1, né? Vou tirar um retrato. 7. Beleza? Tranquilo. Vou tirar uma foto porque eu não tô conseguindo abrir aquela plataforma lá.
Por que você não tá conseguindo abrir? É o login e Pô, senha. não consegui não, cara. Tentei esse dia. Qual é o login e senha que eu não sei? Jesus. Eu vou mandar um e-mail para vocês recuperar a senha para vocês poderem acessar, cara. Maneiro, qual é a senha que eu nem sei, foi você que fez, cara. Nós estamos igual aluno. Não, Beleza. eu cheguei a fazer cadastro lá, cara. Nem lembro. Fez, cara. Você tá cadastrado na turma. Eu vi, porque eu Não, olhei então, aquilo ó, ali. se eu tô cadastrado, eu sei a senha, porque eu uso uma senha só pra tudo na Não, internet. é só botar o e-mail e a senha. Se der ruim, você me liga. Vou mandar mensagem que eu vejo se você Manda o login pra mim lá. O login é seu e-mail, pô. A Tá. página de login que você Página, quer? isso. Foi igual o Expedito. Cara, o Expedito, como é que eu acesso a plataforma login e senha? Então, cara, eu comprei, mas eu não lembro. Falei, porra, Eu acho que o pedido nem voltou, né, Pedro? ele tá na aula do mestrado dele, mas ele assiste depois. Não é mesmo? Depois ele me pergunta as coisas. O pedido é gente boa, pô. É, pô. Então, tempão, era outro, tava um tempão me pedindo uma aula de específica, cara. Tem mais gente ainda que eu tenho que lembrar que ficava pedindo aula de específica. Eu nunca pedi não, tá? Porra, imagina. Aí, ó, tem uns 4 concursos, pelo amor de Deus, Pedro. Eu não consigo mesmo, entender tá? os outros explicando. Monta a turma, cara. Pô, Não mas tu tem. formava turma toda vez pra nível médio, não formava pra gente. É por causa do quantitativo, cara. É uma Vou te procura, né? falar. E tem muita gente também, cara, da nossa área que tem um orgulho, ele acha que tem vergonha de procurar um outro professor para aprender, entendeu? Tem isso ainda? Mano, você tem de tudo, ô Vinícius. Fala para ele, Alexandre. Ah. Você pega professor com orgulho gigante, cara. Não pode afetar o ego, entendeu? Pra quê? Entender. Eu sou o contrário. Eu, quando quero aprender, eu sou igual o Vinícius, Alexandre. Não tem vergonha não. Se um negócio e eu não conseguir aprender, eu vou falar, pô, cara, você pode repetir para mim? Repete, faz de novo. Até eu entender, mas porque eu preciso entender, entendeu? Nunca tive vergonha não, cara, de perguntar não. Mas eu falo nas minhas aulas do presencial, quando eu dou início pro pessoal do médio, eu falo, irmão, quem passa no concurso é tudo sem vergonha. Porque tem que perguntar, tem que perturbar mesmo, cara. A gente passa isso pros alunos, que eles têm que perguntar, a gente não vai perguntar, pô. Exatamente. Eu pergunto tudo. Vinícius, canta a musiquinha pra gente aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E agora? Ai, e... Pê. Na tangente é diferente, Faltou um veja... pedaço. Faltou? Faltou a raiz no 3 e no 2. Isso. Ele vai ficar bom, vai ficar um bom cantor, Alexandre. Eu vou pra cantar toda a aula. Quem é o cantor? Ué. Bota na playlist lá do carro, quando você estiver aí trabalhando, você vai. Então, eu vou fazer ele gravar um vídeo cantando essa musiquinha, ensinando a regra, e vou botar na plataforma. Não, eu tenho que aprender mesmo, Pedro. Porque esse conteúdo ele tá no livro do ensino médio lá. Eu vou ter com o Gil dar aula disso. Tem, pô, daqui a pouco você vai precisar não só desse, mas do círculo trigonométrico inteiro. Tá no livro do médio, pô. Eu já vi já. Dá mole não. Vamos lá? 2 lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo. Então, ó, eu desenho um triângulo e adiciono as informações. Caraca! Eu desenho um triângulo e adiciono as informações que ele me deu, correto? 2 lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo ele é formado por esses 2 lados. Concordam comigo? Então, esse lado mede 8, esse lado mede 10, correto? 8 metros e 10 metros, beleza? E esses lados formam um ângulo de quanto? 60 graus. De 60 graus. Bem parecido com o outro, o anterior. Cosseno também, né? Beleza. Oi? Cosseno também, né? Como assim? Lei dos cossenos, não, não. Isso, lei de cossenos. É parecido com a última aí que eu achei. Os ângulos são diferentes. Aqui ele ocultou o ângulo, né? E aí, geralmente é assim mesmo. Ou então ele faz a pergunta igual ele fez naquela prova que nós corrigimos. Ele te dá os 3 lados do triângulo e fala o seguinte, eu quero o cosseno do maior ângulo. Aí você vai lembrar que o cosseno do maior ângulo, o maior ângulo está sempre oposto ao maior lado. Lado. Se ele pedir o cosseno do menor ângulo, bem,
o menor ângulo está sempre oposto ao menor lado. Se ele pedir o cosseno do ângulo intermediário, que não é nem o maior nem o menor, você vai fazer o seguinte: o ângulo intermediário ele está oposto ao lado intermediário. Entendeu? Uhum. É sempre isso. Maior ângulo oposto ao maior lado. Menor ângulo oposto ao menor lado. O ângulo intermediário oposto ao lado intermediário. Beleza? Tranquilo. Aplicando aqui, né? Você vai ter o quê? X ao quadrado Igual a 8 ao quadrado, igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno de 60. cosseno de 60. Que é 1 meio. Beleza? Isso. É igual a 64 mais quanto? 60, 100 menos 2 vezes 80 que dá 160, né? vezes meio. Às vezes eu deixo para mim poder cortar, que eu já sei que Ah, tá. É porque tu gosta de cortar, né? vai aparecer um 2 ali embaixo, aí eu Uhum. faço aquela simplificação aqui, né? Pedrão não gosta de cortar, Pedrão. Lá ele, Deus é mais. 100 mais 64 dá quanto? 164 menos 80. X ao quadrado é igual a 84. 84. Beleza? Então x é grande demais aqui. X é igual a mais ou menos raiz de 84. Lembrando que o x é maior do que zero. Então, o x, na verdade, 84, eu posso escrever ele como quem? Como 4 vezes 21. Posso? 4 vezes 21? Pode. Isso, não? Não é isso? É, sim. É isso mesmo. Ele fica 2 2 mais 21. 2 raiz de 21. metros. Gabarito, letra o quê? Alexandre. Alexandre. Letra A de Alexandre, olha o Alexandre aí. Olha, Alexandre, quando você falar de Alexandre, caralho, de amor. Lá ele. Lá ele. Deus é mais, porque qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois medem 2 e raiz de 3. Então, se os outros dois, ele pediu o lado oposto e sobrou os outros dois, só pode ser os lados que formam o ângulo. Então, aqui o meu triângulo. Eu acho maravilhoso esse tablet, cara. Eu posso fazer o triângulo de qualquer jeito, só segurar que ele vai corrigir. Aqui. É um tablet que você tá usando? Ah, Sabia, não? sem fio. Eu achei que era uma mesa digitalizadora. Já tentei, não consigo não. Caraca, Eu uso o tablet. Eu tenho uma mesa de celular. Eu não consigo, porque eu preciso olhar. Você pode ver que eu toda hora abaixo aqui, porque eu tô olhando porque eu tô escrevendo. Caraca, que maneiro, cara. Entendeu? Eu jurava que você usava mesa. Não, sempre usei tablet, pô. Caraca. Da hora. E aí, vamos lá. Qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus? Sabendo que os outros dois lados medem quanto? 2 e raiz de 3, né? Uhum. Então, ele quer esse lado, que está oposto ao ângulo de 30 graus, e os outros lados medem 2 e raiz de 3. Se não é o lado oposto, são os lados que formam o ângulo, correto? Correto. Uhum. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais quem? Raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 raiz vezes de 3. 3 vezes o cosseno de 60. De 30. Beleza? Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado. 3. 2. Menos 2 vezes 2 raiz de 3. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Alexandre te salvou, tá? Corta o 2 com 2. Eu vou ter o quê? X ao quadrado igual a 4 mais 3, 7, correto? Uhum. Aqui eu vou ter o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? Dá 2 raiz de 9. Não. Raiz de 9 é 3, né? 3. Então vai ficar 7 menos 6. Uhum. Aí já acabou o problema, né? X ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Lembrando que o x é maior que 0.
Então, igual a 1. só pode ser Hum. letra A de amor. Né, Bateu o Bia? retrato. Aí aqui já começa a melhorar as coisas. Bota lá em cima rapidinho, só pra me tirar foto, por favor. Aí, foi. Tranquilo. Vamos lá, questão 8. Determine x, y e z. Quer tentar fazer ou eu posso fazer? Aí o bicho já pega, hein? Não tanto. Lá ele. X, Y, Z. Uhum. X, Y, Z. Deixa eu ver aqui se eu consigo esse trem. Hein? O X vai fazer Pitágoras. É. O x Pitágoras, o y o quê? Cosseno, Cosseno e o E o Z, z. lei dos senos. seno, porque você vai ter o valor de Y. Tá vendo? Parecia que era um troço esquisito, mas na verdade não é tão esquisito assim não. Correto? Isso aí é questão da Anca? Não, cara, isso não é questão. Eu peguei questões com enunciado de Entendi. leis cossenos trabalhando, porque o que a gente fez lá na IAN é quase igual ao que a gente fez aqui em cima. Entendi. A única que mudou foi quando a gente teve que aplicar a lei dos cossenos dentro do prisma. Uhum. Lembra, Alexandre? Lembro. Beleza? É? Toda vez que ele fala formar ângulo, descobrir um ângulo formado, geralmente é a lei dos cossenos. Você tem as medidas dos lados, geralmente é a lei dos cossenos. Não dá. Não dá porque um baixo é 120 e cima é 135. Falar que é um paralelogramo, né? É. Não é não. Aí você é rápido nesse aqui, né? Então, ó, vamos achar matar o x logo. O que nós vamos ter? X ao quadrado, Igual a 49 3 mais ao quadrado igual a 7 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 49 menos 9, não é isso? É? X ao quadrado igual a 40. Uhum. X igual a mais ou menos raiz de 40, que é o teorema de Pitágoras, né? Uhum. Lembrando que o x é o quê? Maior que zero. Então isso vai dar 2 raiz de 10. 10. Beleza? Beleza. Bem, agora vamos para o y, né? Fazer aqui. Lei dos cossenos. Y. Então nós vamos ter y ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 7 vezes o cosseno de 120. 5 ao quadrado dá quanto? 25. 7 ao quadrado? 49. 49. Menos 2 vezes 7 vezes 5. 35. 5. Cosseno de 120. Quem é um suplementar o 120? 60. 60. Então vai ficar menos o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? Menos um meio. O cosseno de 60 é meio. Então, de 120 fica menos meio, porque no cosseno muda o sinal. Uhum. Então, o cosseno você falou que mudava o sinal. isso, y ao quadrado, 25 mais 49 dá quanto? 14,55. 84. 74. Não, 74. É isso? 74. 74. 7,4, não é isso? Isso, 74. 7,4. 14 aí 1. 3, 4. É mais fácil se você somar 1 e tirar 1, né? 50 É. mais 25, 75, tira Vai 1. cortar o 2 com 2, né? É. Aqui, ó. Corta, menos, menos. Mais, né? Vai ficar 74 mais 35. Quanto que dá 74 mais 35? Dá 109, é isso? 109, é. 70 com 30 dá 100. Beleza, muito bem. 24, 9. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 109. Beleza? Beleza. Lembrando que o y é maior que zero, então y é a raiz de 109. Não dá por 2, não dá por 3, correto? Uhum. 9 é primo, né? Você Deve tem dar. primo. A soma dá 10, então não dá por 3, né? Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Não. Deixa assim mesmo. Nossa, que número feio, cara. Não. Feio mesmo. Feio. É muito feio mesmo. Muito bem. E o Z?
E o Z vai ficar como? Usei o seno. Aplico a lei dos Seno. senos, correto? Então, o que eu vou ter aqui para descobrir o Z? Eu vou ficar aqui perto. Nós temos que o Z está para o seno de quanto? Z está para o seno de 30. 30. E Assim como o Y está para o seno de quanto? 135. Multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? Z vezes o seno de 135 é igual a Y. Quanto que é o Y? Acabamos de achar? Raiz quadrada de 109. Raiz quadrada de 109 vezes o seno de quanto? 30. 30. Uhum. Beleza? Continuando aqui em cima, nós vamos ter o quê? Ver quanto que é o seno de 135? Seno de 45. Que é? Raiz de 2 sobre 2. Ih, Alexandre, o nosso menino dando orgulho aí, ó. Eu acho que ele anotou. Ou ele tá com a tabela aberta no PC do lado ali. Não, eu anotei, pô, anotei. Viu? Ele anotou, mas tá certo. É, Se você chegar na prova e você vê que tem uma questão dessa, já pode fazer a tabela, pô. Uhum, exatamente. com certeza. Então, se você chega com medo de esquecer, a primeira coisa você anota na capa da prova. Eu cansei de escrever fórmula na prova quando eu chegava lá. Eu olhava assim, já escrevendo as fórmulas. Fórmula que eu nem usava, mas eu escrevia. Raiz de 109, não é isso? Mas é assim mesmo, você vai escrevendo com medo de cometer um equívoco e esquecer lá na hora. Raiz de 109 sobre raiz de quanto? 2, né? 2. Então Z eu posso fazer numa única raiz, né? 109 sobre 2. No caso, os dois são índice 2, né? Ou então racionaliza, né? E multiplica ali dentro. Também pode ser. Ficou alguma dúvida aqui? Não, essa não tem opção, né? Então, deixa assim. São abertas essas aqui. É pra gente poder trabalhar mesmo. Até aí tem que estar tranquilo, cara. Vamos lá. Questão 9. Eu achei que ia ser pior. É igual aqui. Os valores são quebrados, né, cara? Aí dá um chatinho de fazer as contas, né? Então vamos lá. Oi? O que você falou? Não, eu tô falando negócio da questão 9. Os valores do seno são quebrados, ó. Ah, sim. Aí fica Aí chato. fica chato de fazer a conta, cara. Uhum. Beleza? Faça uma leitura aí, pra gente ver se... Um viaduto deve ser construído sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura a seguir. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos CBA igual a 57 e ACB igual a 59. Sabendo que BC mede 100 metros, determine a distância AB. Foi? E aí, lei dos senos ou lei dos cossenos? Lei dos senos. Lei dos senos, porque eu tenho mais ângulo do que lado, não é isso? Uhum. Ele fala que BC mede 100. BC mede 100. Aí, no caso, o X vai ficar... Beleza? 100, Ele quer a distância AB. Aqui vai ser o quê? X. Aí que é o X? Não, lê de novo. Só. Ele fala que BC... BC é 100. Sabendo que BC mede 100. Bom. Determine... O que ele quer determinar? Ó, Determine a distância AB. Distância AB. Correto? Uhum. Vou anotar. BC mede 100 e AB é o que ele quer descobrir. Correto? Por que ele não fez um triângulo equilátero aqui? Dava 100 também. Pô, O X fica sobre seno de 59, né? É porque quem fez foi o engenheiro, cara. Assim como... Briga do engenheiro com os matemáticos. Ele sempre perde. Vamos lá. Agora, esse 100 aqui vai ficar oposto a quem, pessoal? Não sei agora. O Ele ângulo A. fica oposto ao ângulo que está localizado no vértice A. É. Eu tenho ele, Não. mas eu consigo descobrir? Consegue, porque você tem dois lados, né? Não, você sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Aí você tira a soma, né? De 57 e 59. Quanto que vai dar? 116.
Então vai dar 64. Assim, 16. A subtração dá quanto? 64. 64. Então, isso aqui fica sobre o seno de 64 graus, que é esse ângulo aqui. Correto? Ele Uhum. até traz lá em cima lá o seno de 64. 64. É. Então, eu vou ter x dividido por quem? 0,87. 0,87 igual a 100 sobre seno de 64. Ficou parecendo 640, não ficou? Uhum. Beleza. Muito Aí bem. o Pedrão vai cortar todas as vírgulas agora. Eu vou passar para lá multiplicando, né? Vai ficar o quê? 100 vezes 0,87 sobre quanto? 0,90, correto? Muito bem. Aí vai ficar 100 vezes 87, Ainda com a vírgula do 0,87, desculpa, vai dar o próprio 87. Aí eu vou ter 87 sobre 0,90. Eu vou multiplicar por 10 só em cima e embaixo. Vai ficar 870 dividido por 9. Beleza? Quanto que dá 870 por 9? Um pouco menos de 10. 9 vezes 9, 81. 9,6666. É isso? É? 87. 9,6. 96 no caso, né? É. 96,666, isso infinitamente, né? Aí eu vou usar aquela aproximação de calculadora, né? 7 aqui e aproximada. 96. Beleza? Muito Tranquilo. O que ele pede na questão? Era só isso mesmo? Ele pede a distância B, né? Isso está em quê? Isso em metros. Tranquilinho? Tranquilo. Vamos lá, questão 10. Mais ângulo do que lado. Essa, Mais ângulo de lado, senos. essa prova de Belfort Roxo vai acontecer em agosto, nisso? É. Tu vai fazer, Pedro? Não. Não, né? Não, pra tu Pô, não. cara, são quantas horas? São, acho que 20. 20 horas para qual salário? Pouquinho. 2.200, eu acho. Pô, mano, pra mim só se tivesse ajuda, vale combustível. Acho que não tem, tem? Não, tem não. Não vale a pena. Eu trabalho 9 horas e pego 2.000 e pouquinho. Trabalho bem menos, trabalho 12 tempos e tiro isso para 2.000 e pouquinho na CLT. Só não tem estabilidade. Mas bem mais tranquilo, bem menos enchendo de saco. Foi, pessoal? Vou precisar desse ângulo aqui. Acho que nem vou precisar desse ângulo vermelho, né? Eu já tenho os lados opostos, ó. O D está oposto ao 135 e o 50 está oposto a 30, não é isso? É. Ele pede para eu calcular a distância D. Beleza. Então, eu vou ter 50. Eu vou ter o quê? 50. Está para o seno De 30. O seno de 30. Assim como o D está para o seno de quem? 135. Seno de 135. Lembrando que ângulos suplementares, os senos são iguais, não muda o sinal, correto? Uhum. Então, eu vou ter D vezes o seno de 30 é igual a 50 vezes o seno de 135. Fiquei gago do nada. Quanto que é o seno de 30? 1,5. Meio. Seno de 135 é equivalente ao seno de... 45. E é raiz de 2 sobre 2. Isso. Aí aqui, ó, chai, aqui ó, tome, né? Faz aquela simplificação. Uhum. D é igual a 50 raiz de 2. Correto? Não tem, né? Não tem alternativa. Se quiser, 50 vezes 1,4. E aí você vai achar aproximadamente, né? É 50 mais 40%, né?
Uhum. Beleza? Quanto que dá? 50 vezes 1,4. Eu não fiz não. Quanto? Vai dar assim, vai dar 70. 70. Aumentou 40% de 50. Uma vez 50, 50. 50 vezes 4, 20. Uhum. Correto? Beleza? 10 foi. Aonde? Aí o bicho pegou e agora. Me pegou por quê? Um monte de desenho aí, pô. Só tem triângulo, cara. Beleza? Vamos lá. O cosseno do ângulo A. Já tá Bem, pedindo cosseno. ele pede o cosseno do ângulo A, correto? É alfa, não? É A? De alfa. Desculpa, gente, foi minha cabeça aqui. O Tá cosseno do ângulo alfa, correto? Tá, Está localizado no vértice B. Aqui, Sim, ó. sim. Cosseno do ângulo alfa. Então aqui nós temos o ângulo alfa, correto? Uhum. Agora vamos analisar o seguinte. Eu consigo achar o cosseno do ângulo alfa usando o triângulo ABD ou eu vou ter que usar o triângulo ABC? Eu acho que você vai ter que usar o ABC. Ou ABC. Porque se eu quero descobrir o ângulo, eu vou precisar dos três Lados. lados. Uhum. Correto? Então, vamos usar o ABC. Então, você sabe fazer. Ó. A letra A, nós vamos aplicar quem? Vamos aplicar a lei dos Cossenos. cossenos. Como é que vai ficar? Vai ficar quem ao quadrado? Vinícius? Oi. Vai ficar quem ao quadrado? Isolado. Uou. Ih, rapaz. Então, ó, vai usar o triângulo ABC. Quem que você vai usar? Quem está oposto ao? Ao ângulo. Quem é que está oposto ao ângulo? É o 8. Entendeu? Uhum. Olhar para quem está de frente a ele. Se fosse no ABD, você olhar para o lado AD. Mas não é. Nós temos que usar o triângulo ABC. É. Então, quem eu vou Beleza. pegar é quem? O 8. Beleza? Uhum. Então, eu vou ter 8 ao quadrado é igual a quem ao quadrado? 5 ao 5 ao quadrado quadrado mais 6 ao quadrado. mais 6 ao quadrado? Não, mais 10 ao quadrado. Ah, tá. Somos os dois. Tô pegando um triângulo maior. Triângulo grande. Uhum. Tranquilo. Beleza? Muito bem. Menos 2 Menos vezes 2 vezes 5 vezes vezes 10. 10 vezes o cosseno de alfa. Alfa. Não é isso? Uhum. Então, nós temos 64 é igual a 25 25 mais mais 100 100. menos 100. menos 100 cosseno alfa, correto? Correto. Uhum. Se cosseno alfa está negativo, passa para o lado de cá. Positivo, né? Para a esquerda. Aí você vai ter 125 menos 64. Quanto que dá? 125 menos 64. Oi? 61. 1, né? 61. 61. Então nós temos o seguinte: cosseno de alfa é igual a 61 sobre 100, correto? Uhum. Então cosseno de alfa é Igual a 0,61. Beleza? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Agora ele pede a medida do lado o quê? AD. AD. Confere ou sem fere? Vai aplicar a lei dos senos ou lei dos cossenos? Deixa eu ver. Ele do cosseno, tem mais lado que um. Cosseno, né? Tem. Lei dos cossenos, correto? É. Tá vendo que uma letra vai completar a outra? Uhum. Por quê? Eu precisava do cosseno de alfa para aplicar a lei dos cossenos, não precisava? Aham. Uhum. Acabei de descobrir que ele vale quanto? 0,60 61. Então, ó, o item A é necessário para calcular o item B. B. No item B, vou chamar aqui de quê? De x, né? Uhum. E aí nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado é igual a quem? 5 ao quadrado
mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 6, vezes o cosseno de alfa. Correto? Uhum. Aí eu tenho o seguinte, x ao quadrado é igual a 25 mais 36, menos 2 vezes 30, vezes o cosseno de alfa. Quanto que é o cosseno de alfa? 0,61. 61, correto? X ao quadrado é igual a 25 mais 36. 30, 50, 55. 61. 61 menos 2 vezes 30 vezes 0,61. Ou seja, na verdade eu vou ter 60 vezes 0,61, não é isso? Sim. Vai dar 36,6, correto? Então x ao quadrado é 61 menos 36,6, correto? Sim. Isso vai dar o quê? 24,6. Perfeito, pessoal? Tranquilo. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 24,6. Lembrando que x é maior do que zero, só me interessa a positiva, correto? Uhum. Raiz de 24,6 vai dar quanto? Vai dar aproximado, né? Melhor passar assim. Vai dar 4, alguma coisinha, né? Sim ou não? Aí você pode fazer aí melhorar essa escrita aí, né? Para não botar isso daqui como uma discursiva, a gente vai fazer o quê? Botar isso aqui igual a 246 26 sobre 100, né? sobre É isso 10. que eu ia falar, colocar a fração sobre 10. Sobre 10, É, isso que eu ia falar. correto? Uhum. 246, consigo tirar ele quantas vezes da raiz? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ué, se eu fizer Sabe quantas 15, vezes eu consigo 15 vezes 15 dá 225, né? Sabe quantas vezes eu consigo tirar ele da raiz? Ah, Nenhuma. nenhuma? Não, ele é 2 Não, vezes o 3 10. vezes 41, que é primo. Não é isso? Ó, vê. Isso. 2 vezes 2 3. vezes 3 vezes 41. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 41, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24. É isso mesmo. Então, não é da raiz, não. Vai ficar dessa forma aí, ó. 246 sobre 10. Beleza? Ou se você quiser melhorar, né? Simplifica por 2 em cima e Embaixo. embaixo. Aí 246 por 2 vai dar quanto? Vai dar 123, não é isso? Isso. 123 sobre 5. Beleza? É o melhor que nós vamos conseguir. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não, tá aí tranquilo. Questão 12. Né? Questão 12. Vamos lá? Deixar vocês lerem aí. 2 pontos aí. Desculpa, com licença. Parece que eu ouvi alguém falando. Eu ouvi também alguém pedindo licença. Entrou alguém, Pedro? Rapaz, Hã? entrou alguém na aula? Pô, alguém pediu licença, cara? Alguém pediu licença. Eu vi, não. E era uma mulher. É mulher, pô. Marca a hora aí, depois você dá uma olhadinha lá na gravação. 21 e 31. É, que coisa estranha. Tá, foi ela te chamando, cara. A aprovação tava te chamando. Ela pediu licença. Oi? Ela pediu licença. Pediu licença, pô. Desculpa, licença. Gente, eu não escutei, não. Não foi sua mulher, não, Pedro? Oi? Não, Foi pô. sua mulher. Na gravação só tem a gente, pô. Tem eu e eu repetindo aqui. Isso, que agora fiquei com medo agora.
Ó, eu moro sozinho, cara. Não, a Vitória tá dormindo já. E Ih, Pedro, sei não, cara. Hoje também isso aí, cara. Ah, ele, Deus é mais. Ah, ele. 2 pontos A e B. manifeste. 2 pontos A e B têm mais de oposta de um rio. Cara, eu não escutei, cara. Eu vou abrir a gravação amanhã só pra ver isso, cara. Eu vou ver daqui a pouco. É porque demora. Aí tu avisa a gente pra gente não ter pesadelo, valeu? Então, pode ser. Eu falo pra vocês aqui. 2 pontos A e B têm mais de oposta de um rio. E C é um ponto na mesma margem que A localizada. 2 pontos A e B têm mais de oposta de um rio e C é um ponto na mesma margem. C é um ponto na mesma margem que A, localizado a 25 metros de distância de A. Os ângulos conhecidos são CAB e ACB. CAB 105 graus, ACB 45 graus. Qual a distância entre A e B? Beleza. Então ele quer a distância entre A e B, correto? Ele fala que a distância entre A e C é de 25 metros, não é isso? Isso. 25 metros. O ângulo CAB, ou seja, o ângulo localizado no vértice A, que é esse aqui, ele vale quanto? 105 graus. Deixa eu diminuir aqui. E o outro ângulo que ele me dá é qual? O ACB, né? Que é igual a CB. Esse ângulo aqui, né? Vale 45 graus. Então, acho que eu coloquei a caneta fina demais dessa vez. Não dá pra enxergar direito, não. 45, não é isso? O outro 105, né? 105. Pô, a figura ficou poluidona. Vou fazer de novo. Esse ângulo aqui. 105 graus, correto? E esse outro ângulo aqui? 45. 45. Melhorou, né? 45. Muito bem. A distância entre A e B. Olha só, eu vou precisar desse terceiro ângulo aqui, não vou? Eu vou botar em vermelho. Uhum. Porque é o ângulo que está oposto ao 25. É um problema de lei dos senos. Tranquilo? Uhum. 105 mais 45 dá quanto? 150, não é isso? Uhum. 150 para 180 falta quanto? 30. Então, esse ângulo é de 30. Então, eu vou ter x está para o seno de 45. assim como 25 Tá para o seno de 30. está para o seno de... E o 105 não usou para nada. Usou sim, pô. Usou para poder pegar o complementar, né? Para poder achar o 30 graus. Suplementar. Beleza? Vamos lá, eu vou ter o seguinte, x vezes o seno de 30 graus é igual a 25 vezes o seno de 45 graus. Então, eu tenho x vezes meio, igual a 25 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Aí, Cortou 2 com 2. X é igual a quem? 25 raiz de 2. 25 raiz de 2. 5 vezes 1,4, né? Mas você pode fazer 25 vezes 1,4. Correto? Sim ou não? Dá 35? Exatamente. Ou seja, 35. Show. Correto? Aproximadamente. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Alexandre? Beleza, beleza. Beleza? Rei da matemática. Doutor, mestrado. Beleza. Mestre. Ô, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e o Alexandre, mesmo a gente não tendo matrícula, a gente pode fazer o Profimax? A gente tem chance Agora de pode. Tem vaga limitada para quem não tem matrícula, mas pode sim. Deve ser pouquinha vaga também, né? Não, acho que é 10% das vagas destinada a professores que não têm matrícula. Porque quando tu fez, tu não era matrícula, tinha? Não. Agora vocês vão estar na vantagem ainda, tá?
né? Porque, além de não precisar ter matrícula, no meu caso também não precisava, eu não tive direito à bolsa, mas vocês vão ter 2.200. Será que esse ano vai ter a prova? Vai, quando tiver eu vou avisar vocês. Mas é que eu vou tentar, mano. Vamos tentar, Alexandre. Com certeza. Essa vantagem aí de 2.200 não sei se é muita vantagem não, porque as prefeituras estão fechando os concursos públicos tudo. Na prefeitura, mas lembra dos institutos federais, pô. Ué, vai ter que partir para outra esfera. Toda de férias. Exatamente. Vai ter que saber muito mais agora. Entendeu? Nível federal vai precisar do mestrado e doutorado, né? Entendeu? Uhum. E a prefeitura mesmo assim, depois você pega um estado aí, cara, vai te dar um up no salário, entendeu? É. Não, eu acho que não são todas que vão fechar os concursos, não, cara. Esses família reis aí já são vagabundos mesmo. Daqui a pouco o esquerda entra, abre outro concurso em cima do dele com outro regime, cara. A merda desse reis aí já dá pra esperar isso dele já, pô. Exatamente, cara. Na verdade, cara, isso aí já tá rolando desde quando o STF aprovou, cara. Pô, mas já Trabalho tentou e público conseguiu, Alexandre. já veio de cima, cara. Mas já tentou, sabia? Beleza? É? E aí, podemos ir para 13? Sim? Pode. Analisar. Tô quase dormindo aqui. Um triângulo ABC tem lados AB e BC que medem respectivamente 7 e 3. Determine a medida do lado AB, sabendo que o ângulo B mede 120 graus. Então eu tenho um triângulo aqui ABC. Correto? O ângulo B mede quanto? 120 graus. Beleza? Os lados AC e BC medem respectivamente 7 e 3. Uhum. AC e BC, não é isso? Uhum. Ele quer que eu determine o lado AB. Muito bem. Então esse daí é um pouco diferente, né? Eles cosseno, né? Vai ficar quem ao quadrado? Vai ficar o 7? Isso daí. 7 ao quadrado é igual a quem? X ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 7 vezes quem? 3. Não. 3 vezes x. Isso. Vezes o cosseno de 120. 120 graus. Igual a x ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes x. Ué. Quem fica ali multiplicando são os lados que Os formam. lados. São os mesmos dois que estão aqui, ó. Uhum. Correto? Entendi. Então eu vou ter 49. Eu vou ter 49 igual a x ao quadrado mais 9 menos 6x vezes o cosseno de 120. Quanto que é o cosseno de 120? É menos meio. Menos meio, correto? Uhum. Então eu vou ter 0 igual a... Vou organizar, tá, pessoal? X ao quadrado Quiser esse? mais 3x. Você vai ver. Mais 3x menos 49 mais 9. Correto? Não. Foi? Não vi de onde saiu aquele zero ainda. Eu joguei tudo pro lado de cá. Ah, tá. Tudo para a direita. O 49 estava positivo e negativo, lá não sobrou nada. Tranquilo. Então, só que isso é uma equação de segundo grau. Eu igualar zero no começo e no final são coisas iguais, né? A mesma coisa, né? Uhum. X ao quadrado menos 3x menos 40, não é isso? O maior que 49. É igual a zero. Zero. Então, caímos numa equação do segundo grau. Beleza? Sim ou não? Some produto. Será que vai? A soma é o B com o sinal trocado. Porque tá com o X. A O soma X é é 1. Menos 3. O produto é igual ao termo independente, menos 40. Dois números que a soma dá menos 3 e o produto menos 40. Quem são?
Se isso só vai acontecer se as raízes elas forem raízes racionais, né? Raiz inteira. Eu ia falar, se Se não for, isso vai dar um Beyblade, correto? Porque você não vai ficar tentando fazer por soma e produto e não vai conseguir fazer. Uhum. Conseguiram achar? Ou é melhor verificar o delta? tem que ver o delta. Melhor verificar o delta, correto? Muito distante um do outro. Uhum. Então nós vamos fazer o seguinte: soma e produto. Vai fazer o deltinha, né? Bom, dá para fazer por soma e produto. Eu já sei quem são as raízes. Correto? Porque, ó, vamos lá. A soma tem que dar quanto? Quando A é 1, troca o sinal do B, correto? Soma menos 3, o produto é igual ao termo independente. Dois números que a soma dá menos 3 e o produto menos 40. Então, olha só, é x1, x2, correto? Muito bem. As raízes são 5 e menos 8, correto? 5 com menos 8, a soma dá menos 3. 5 vezes menos 8, produto menos 40, correto? Por quê? Se você ver, ficar tentando muito por soma e produto e não resolver, pelo menos confere o valor do delta, tá? Para ver se realmente teremos raízes. Conseguiram entender? Sim. Beleza? Só que aí... O delta vai ser maior que 0 ou igual a 0. É isso. Pô, teve uma questão lá em Magé, cara, que eu não consegui fazer não, que é o cubo. Só que uma raiz aqui não serve. Qual raiz que não serve? Ah, negativo. Negativo. Ela não serve. Não serve, porque o x sendo medida, ele precisa ser maior do que ela. Então a resposta... Ô Pedro, como é que resolve isso se fosse o cubo, cara? Teve uma questão em Magé que era o cubo, lembra, Alexandre? Não, lembro não. Que era o cubo? Tu fazia a matriz lá e depois caía o cubo. Uma equação cúbica que você está falando? É, pô. Se é desse formato aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 40x igual a 0, é fácil. É só botar o x em evidência. Agora, se não, você vai ter que ir lá testar, né? Para descobrir uma das raízes. Teste 1, menos 1, 2, o menos 2. Correto? Você tem que ter um macetinho para isso. O gabarito o cara fez testando mesmo. Beleza? Aí, quando ele acha uma raiz, ele aplica a relação de Ra e desce o grau do polinômio. Aí vai ter um polinômio de grau 2, aí ele resolve diretamente usando por baixo. Ou ele aplica de Ra, ou ele faz a divisão do polinômio manualmente. Entendeu? Pelo método da chave, né? Show? Show. Beleza? Ficou alguma dúvida, galera? Tranquilo. Não. Então, Vinícius, sua missão de casa é ficar cantando a musiquinha da lei dos senos e dos cossenos até você memorizar, porque eu e Alexandre vamos ficar te cobrando isso na próxima aula. Tá show, tá show. Beleza? A próxima aula tu vai continuar com trigonometria? Então, a próxima aula teórica, vocês querem o quê? Trigonometria? Trigonomagia? Pode ser? Pode ser. Então, beleza, vamos trigonometria. Não, tem um tempinho pra gente fechar. Tem um tempinho pra gente fechar o edital, né? Tem um tempinho maneiro ainda aí, pra gente. Tem bastante tempo ainda até lá. Tá fluindo legal. Eu vou tentar a plataforma. Mesmo se sair esse concurso aí de Caxias elitista, eu vou fazer, cara. Ó, tem que fazer, pô. Vou fazer tudo, você. Faz tudo que aparecer, cara. Uma hora tem que emplacar. Vai dar bom. Cara, a colega que trabalha com a gente lá na escola, ela ia se inscrever para Niterói. Uhum. P2, né? Uhum. Quinto ano, até quinto ano. Uhum. Ela, na hora de fazer a inscrição, ela fez a inscrição para São Gonçalo. Uhum. Aí desistiu, falou que não ia fazer a prova. Aí eu fiquei em cima, falei, não, tu vai fazer, tu já fez, cara, já fez a inscrição, já pagou, tu vai fazer. E ela nem estudou, foi fazer a prova. A convocação dela saiu hoje. Qual a posição? Ela ficou em 216 lugar, a colocação dela. Tem quantas vagas? Tinha 190. Tá dentro. Não, já saiu a convocação dela, saiu hoje.
Tem que comparecer lá dia 27. Pô, tá feliz da vida, não tá não? Poxa, ela mandou mensagem pra mim. Eu tava Pô, matrícula na matrícula, né, pai? mandou um monte de mensagem, falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui pedir, né, pra inspetora ficar com a turma. Aí fui lá na sala dos professores, liguei pra ela gritando. Falei, o que tá acontecendo? Tô passando mal. Ela, não, minha convocação saiu para São Gonçalo, fui convocado. Eu falei, calma, respira. É. Cara, maneiro. Maneiro. Fala para assim, agora quando cair o primeiro salário, você já pode fazer o Pix, tá? Era 40 horas, né? Mas 4.000 e pouco, cara, por mês. Pra ela que é agente de OP que tá ganhando Tá 1.700 bom demais. reais, pô. Pô, tá bom pra caramba. Tá bom demais. Mas o Rapaziada, tempo mudou de vida já, cara. o papo tá bom, mas eu vou dormir, que o sono já chegou hoje. O sono chegou, hoje também já bateu aqui, cara. Pô, Tô espirrando. tamo junto. Entendeu? Um abraço, Vinícius. Valeu, tamo junto. Alexandre. Um abraço, Vinícius. Obrigado aí, valeu. E tamo junto. Depois tu fala pra gente do negócio. Tá, eu vou dar uma olhada aqui na chamada e falo aqui. Vamos ver se minha mãe Valeu. gritou aqui alguma coisa. Valeu, tamo junto. Valeu.